Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos, o podcast que lhe permite ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre gramática, vocabulário e cultura de Portugal. Neste episódio, vamos conhecer expressões do português alusivas ao Natal. Bom, na altura em que este episódio está a ser lançado, estamos no mês de dezembro, estamos a caminhar a passos largos para o Natal e por isso teríamos obrigatoriamente de fazer um episódio especial dedicado ao Natal. Mas atenção que quando falamos de expressões alusivas ao Natal, expressões que vamos conhecer a seguir, não estamos a falar de expressões usadas exclusivamente na época natalícia. Na realidade, são expressões que usamos durante todo o ano, podem usar e abusar destas expressões, mas têm apenas o detalhe de usarem alguma referência a elementos associados ao Natal. Portanto, não vamos perder mais tempo e vamos lá conhecer essas expressões. Começamos com a expressão é Natal, ninguém leva a mal. É Natal, ninguém leva a mal. Bem, esta talvez seja a expressão que nós usamos mais exclusivamente na época natalícia e talvez esta expressão vos faça pensar noutra expressão, que é a expressão original, é Carnaval, ninguém leva a mal. O Carnaval, que se celebra em fevereiro ou março, é de facto aquela época que nós mais associamos a brincadeiras, a partidas, que noutra época do ano poderiam ser vistas como ofensivas, como desagradáveis. E, portanto, nós dizemos é Carnaval, ninguém leva a mal. O que significa que naquela época do Carnaval podemos fazer o que quisermos, podemos pregar determinadas partidas, fazer determinadas brincadeiras porque são permitidas. Com o tempo, esta frase foi adaptada e usamos-la como é Natal, ninguém leva a mal. O que significa que neste período do Natal, nesta época natalícia, nós estamos mais bondosos, estamos mais receptivos a todo tipo de brincadeiras, estamos num espírito mais tranquilo e, portanto, não nos vamos ofender com tanta facilidade. Por exemplo, poderíamos usar esta expressão numa frase como: esqueci-me de pôr o bacalhau a cozer, mas é Natal, ninguém leva a mal. Isto porque o bacalhau faz parte das mesas de Natal portuguesas. Segunda expressão, o Natal é quando um homem quiser. Ora, é verdade que o Natal está muito associado à troca de presentes, mas muitas vezes nós oferecemos presentes às pessoas de quem gostamos noutras épocas do ano. Às vezes não são grandes presentes, são só presentes simbólicos. Por isso, não é raro ouvirmos uma reação como um presente? Porquê? Não é Natal. Ora, então nessa situação, muitas vezes respondemos: o Natal é quando um homem quiser. Ou seja, nós podemos tornar qualquer dia um dia de Natal, um dia em que presenteamos as pessoas de quem gostamos. É verdade que esta expressão parece um pouco centrada na figura masculina, o homem, e às vezes há quem complete a expressão dizendo algo como: o Natal é quando um homem quiser e uma mulher deixar. Terceira expressão: e eu sou o Pai Natal. E aqui vamos ter de dizer a expressão com esta exclamativa: e eu sou o Pai Natal. É uma exclamativa que contém alguma ironia e já vão perceber porquê. Claro que se falamos de Natal, temos de falar do velhote de barbas brancas e de fato vermelho, o Pai Natal, e aqui nesta expressão, que como eu disse, é uma expressão que contém ironia, aquilo que nós estamos a transmitir é que não acreditamos no que alguém acabou de nos dizer.
naquilo que acabaram de nos contar. Por exemplo, se alguém me diz: eu consigo comer 10 quilos de chocolate sem ficar doente, eu posso reagir dizendo: sim, está bem, e eu sou o Pai Natal. Ou seja, eu não acredito minimamente que tu consigas comer 10 quilos de chocolate sem ficares doente. Quarta expressão: parecer uma árvore de Natal. Já falámos do Pai Natal, mas outro símbolo das decorações de Natal é a árvore, o nosso pinheirinho de Natal. Então, o que acontece na árvore de Natal? A árvore de Natal tem luzes, tem cores, por isso é fácil imaginar que quando dizemos que uma pessoa parece uma árvore de Natal, é uma pessoa que se veste com roupas muito coloridas, com muitos acessórios, às vezes com cores e padrões que parecem não combinar muito bem, ou seja, parecem não ficar muito bem juntos. Nesse caso, em que há um excesso de elementos na roupa ou nos acessórios de alguém, nós dizemos que aquela pessoa parece uma árvore de Natal. Por exemplo, eu posso dizer, com essa roupa tão colorida e com esses acessórios todos, pareces uma árvore de Natal. Continuamos e agora entramos no conjunto de expressões que usam referências à comida de Natal. A próxima expressão é a expressão quem morre de véspera é peru de Natal ou quem morre de véspera é o peru de Natal. Já ouvi as duas versões e aqui estamos a usar uma referência a um dos pratos possíveis, pelo menos no Natal português, que é o peru. O peru que nós dizemos que morre na véspera do Natal. Recordo que véspera significa o dia anterior. Se usamos esta expressão, aquilo que nós estamos a dizer é que a pessoa com quem estamos a falar é uma pessoa que está a antecipar demasiado, que está a preocupar-se com alguma coisa com demasiada antecedência. E se calhar não faz falta estar assim tão preocupado ou tão preocupada com tanta antecedência. Não é necessário antecipar tanto um cenário possível. Um contexto em que poderíamos usar esta expressão seria, por exemplo, para dizermos a alguém: não te preocupes com a possibilidade de ficares doente antes do exame de português. Quem morre de véspera é peru de Natal, ou quem morre de véspera é o peru de Natal. E às vezes dizemos simplesmente peru e não complementamos com de Natal. Neste caso significa não te preocupes excessivamente com a possibilidade de ficares doente antes do exame. Sexta e penúltima expressão: calha-me sempre a fava. Calha-me sempre a fava. Como provavelmente sabem, a fava é uma leguminosa. E se estão a pensar que a fava faz parte da gastronomia de Natal dos portugueses, não estão certos. Mas a fava está associada a um bolo que é um bolo típico do Natal português, o bolo rei. O bolo rei, que é um bolo com a forma de uma coroa e que contém frutos secos, frutas cristalizadas, o que faz com que seja um pouco impopular. Neste momento há algumas restrições, mas durante muitos anos, durante décadas, era típico encontrarmos dentro do bolo rei uma fava e um brinde. Um brinde que era um pequeno boneco de metal ou de cerâmica. O que é que acontecia com a pessoa que encontrava a fava? A pessoa que encontrava a fava tinha de pagar o próximo bolo rei. Então, quando nós usamos esta expressão calhou-me a fava ou calha-me sempre a fava,
nós estamos a fazer referência a essa fava que estava dentro do bolo rei e a essa condenação de ter de pagar o próximo bolo rei, e, em suma, isto significa que calhar-me sempre a fava é um sinónimo de ter azar, de ter pouca sorte. Uma pessoa a quem calha sempre a fava é uma pessoa com pouca sorte. Um exemplo de contexto em que poderíamos aplicar esta expressão é o contexto profissional. Posso dizer qualquer coisa como: tive de ficar a trabalhar até mais tarde. Calha-me sempre a fava. Ou seja, sou sempre eu a ter o azar de ficar a trabalhar até mais tarde. Na verdade, já falei aqui sobre o peru de Natal, sobre o bolo rei, duas especialidades gastronómicas que fazem parte da mesa dos portugueses. Mas a verdade é que há muitas outras especialidades gastronómicas e outras tradições associadas ao Natal dos portugueses. E na comunidade Falar Português, a área de membros aqui do Falar Português, encontram já várias atividades de compreensão oral e de compreensão de leitura, precisamente sobre o tema do Natal. Por isso, se tiverem curiosidade, entrem na comunidade de Falar Português, onde encontram não só atividades sobre o Natal, mas mais de 100 atividades de compreensão oral, de compreensão de leitura, de gramática, sobre diferentes temas, sem esquecer os nossos clubes de conversação. E assim chegamos à sétima e última expressão alusiva ao Natal. E a última expressão é: não é por aí que o gato vai às filhós, ou não é por aí que o gato vai às filhoses. Continuamos dentro do universo gastronómico e aqui encontramos a referência às filhoses ou filhós, podemos dizer das duas formas, que são um bolo frito que faz parte da mesa de doces do Natal português. Na verdade, se visitarem Portugal ou se vivem em Portugal, dependendo também um pouco da região, podem encontrar diferentes bolos aos quais nós chamamos filhoses ou filhós. Há algumas receitas em que a massa é mais crocante e fina, outras filhoses ou filhós parecem-se mais com um bolo, mas em qualquer um dos casos estamos a falar de um doce que é feito à base de farinha, aguardente, sumo de laranja, açúcar. Diria que estes são os ingredientes mais comuns que encontramos na base das filhoses. E depois esta massa é frita e polvilhada com açúcar e com canela. Algo muito delicioso para qualquer ser humano, mas também pode ser muito delicioso para um gato, não é? É o tipo de petisco, o tipo de doce que nós poderíamos ver um gatinho a roubar. Bem, mas esta expressão não tem propriamente nada a ver com gatos e com filhoses. Quando nós usamos a expressão não é por aí que o gato vai às filhoses ou não é por aí que o gato vai às filhós, nós estamos a dizer que, apesar de haver alguma mudança em relação àquilo que estava previsto, não é por isso que vai haver um grande problema. É só um detalhe. Não vai mudar nada. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero comprar mais luzes para a minha árvore de Natal, mas não encontro mais luzes ou não tenho tempo de ir comprar luzes para a minha árvore de Natal. Tenho de usar o que já tenho em casa. Eu posso dizer algo como: não comprei mais luzes para a árvore de Natal, mas não é por aí que o gato vai às filhoses. Ou não é por aí que o gato vai às filhós. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. E na verdade, este episódio, se estão a assistir em dezembro de 2025, será o último episódio de 2025. Um ano com muitas mudanças, com muitas novidades aqui no Falar Português, e uma delas foi precisamente este podcast, o Pode Falar Português com Todos.
Não se preocupem, vamos fazer aqui uma pausa nos podcasts, mas em janeiro de 2026 estamos de volta. Até lá podem ouvir mais uma vez ou ouvir pela primeira vez alguns episódios que não tenham ouvido. Já sabem, já falei várias vezes sobre a comunidade de Falar Português. Já sabem que é uma plataforma onde podem encontrar várias atividades para não precisarem de colocar o vosso português em pausa. Por lá não há paragens, não há férias, mas há muito espírito natalício. Espero que tenham gostado deste episódio com expressões alusivas ao Natal que podem usar durante o ano todo para tornarem o vosso português ainda mais natural. Antes de me despedir, resta-me dizer que, se gostaram do episódio, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem as notificações para saberem quando é que há um episódio novo. E da minha parte, resta-me desejar-vos um ótimo final de ano de 2025 e umas boas festas com ótimas entradas em 2026. Voltamos em janeiro com mais curiosidades sobre a língua portuguesa e sobre a cultura de Portugal. Até breve!